Graças a Deus. Bendito seja, Pai, o seu nome. Louvado seja, Pai, o Senhor que fez os céus e a terra, cada um de nós. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida. Na vida, Senhor, da minha esposa, da minha família, dos meus familiares. Senhor, na vida daquele que me vê, Pai, nesse exato momento, daquele, Pai, que me ouve. Oh, Senhor, eu não sei, ó Pai, o que essa pessoa está passando ou necessitando. Mas uma coisa eu sei, meu Pai, que o Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor é um Deus onisciente, Pai. O Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor está em todo canto, em todo lugar ao mesmo tempo. Ó Espírito Santo, toca, meu Pai, com o seu poder. Visita, meu Pai, esse irmão, Pai, nesse momento que está passando por uma dificuldade muito grande, Pai. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã que está passando por uma angústia, Pai, uma tristeza na alma. Ô Senhor, só o Senhor é que pode mudar, Pai, a vida dela. O Senhor mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor é o único, Pai, que pode aliviar, Pai, o cansaço da alma, a angústia da alma. Ana clamava ao Senhor. Ana chorava. E ela se dizia que não estava embriagada, como o sacerdote disse, mas sim que era tristeza na alma, era angústia na alma. E assim, meu Deus, é qualquer um de nós que estamos passando por um momento tão difícil na nossa vida. A nossa alma fica triste, o nosso coração se entristece, mas o Senhor, quando entra toda essa treva, todo esse mal, ele cai por terra. Deus de Israel, Deus que ressuscitou a Lázaro, toca, meu Pai, na vida desse irmão, Pai, repreende esse mal. Repreende esse espírito, Pai, que está causando tantos sintomas de enfermidade na vida dele. Esse espírito, Pai, que está causando medo, Pai, está causando a angústia, está causando a tristeza. É com você que eu falo, Satanás. Ao meu Deus eu imploro, eu peço. Mas você eu mando, sai da vida dele em nome de Jesus. Sai do corpo dele. Sai dos pensamentos, da mente, você que está na mente dele. E ele diz que está depressivo, que está querendo se matar. Sai do corpo dele, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, Paizinho, entra, Paizinho, no coração dele. Faça ele compreender, Senhor, que há um Deus que é maior do que todo esse mal. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Está consumado, em nome de Jesus Cristo, está determinado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, glória a Deus, louvado seja, Pai, o nome do Senhor. Se o Senhor me permitir, eu vou deixar uma palavra aqui para a nossa meditação. Fica no livro sagrado de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Marcos, livro sagrado de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: o título dessa mensagem é esse: o jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam aos teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior.
E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém. Observamos por essa menção aqui do Espírito Santo, é que aqueles que praticam o mal, eles também fazem jejum aos deuses deles. Aqui fala os discípulos de João e os fariseus. O que é fariseu? Fariseu é um mentiroso. Fariseu é aquela pessoa que diz que fez e ele nem a mão encostou. Jesus censurou os fariseus. Jesus falou para eles que eles atavam fardos pesados às pessoas, mas não colocavam nem a ponta dos dedos no fardo. Ou seja, o fariseu não serve a Deus. Os fariseus não servem a Deus. Teve nos tempos de Jesus e tem hoje. Há muitos fariseus em cima de altar que colocam peso para a igreja, mas eles mesmos não tocam os dedos. E aqui também fala dos discípulos de João também, de João Batista. Os discípulos de João Batista, entendemos que servia ao Senhor. Mas quem foi até Jesus para fazer essa pergunta? Foram os discípulos dos fariseus, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, ponto e vírgula. E foram e disseram-lhe, quer dizer, foram ambos os discípulos, foram até Jesus fazer essa pergunta. Aí Jesus respondeu para eles: pode porventura os filhos das bodas, traduzindo essa palavra bodas, são festa de casamento. Você que vai numa festa de casamento, eu quando vou numa festa de casamento, você não vai em jejum. Você vai para participar da festa. Automaticamente vai aparecer alguma coisa ali para comer, para saciar. Então você não vai em jejum. Na maioria das vezes você não vai em jejum. Você pode até ir, mas entende-se que a pessoa não vai em jejum. Então o Senhor respondeu para eles. Só que ele diz que haverá um dia que o esposo vai sair. E esses precisarão, os discípulos do esposo precisarão jejuar. E uma coisa interessante que o Senhor falou aqui para mim, para nós, e para você que me ouve, é que jejuar e não querer mudar, não adianta nada também. Por isso os discípulos dos fariseus jejuavam, só que eles não queriam mudar. Nada acontece na vida do servo ou da serva se ele quer jejuar, ele quer orar, mas quer permanecer na mesmice. Ou seja, ele quer permanecer fazendo as coisas que a Bíblia condena. Ele quer permanecer fazendo as coisas que a Bíblia não aprova. Aí o Senhor ele faz aqui uma comparação. A pessoa que jejuma, mas que ela não quer mudar, ela não quer se acertar com Deus. O Senhor ele faz uma comparação aqui de uma roupa velha, rasgada, que pegamos um remendo, um pedaço de uma roupa nova e colocamos naquele remendo, naquele buraco onde estava rasgado. Ou seja, não vai adiantar nada. Assim é o homem que faz jejum e sacrifica a vida dele, mas não quer mudar para servir a Deus. Ele acha que o jeito que ele está levando está muito bom. E não está bom. Todos nós precisamos todos os dias de pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. Precisamos pedir ao Senhor para nos dar visão, nos dar uma direção. O que nós devemos fazer, por onde nós devemos andar. Porque se o Senhor não segurar na nossa mão, nenhum consegue sobreviver. Porque Ele é a luz. Ele diz que Ele é a luz do mundo. E o homem sem essa luz, que é Jesus, ele anda em trevas. Que anda em trevas, que é escuridade, que é escuridão, automaticamente vai pisar em algum lugar que não pode, vai cair, vai machucar.
Então, jejuar e não querer mudança, não querer mudar dentro de si, mudar costumes, mudar forma de conduzir a sua vida, é como colocar remendo novo em roupa velha. Ou seja, a rotura, ela vai aumentar. Ela não vai diminuir, ela vai aumentar. Perca de tempo. Isso foi o que o Senhor passou para nós. O Senhor está falando para mim, está falando para minha esposa e está falando para você que está do outro lado. Que nós precisamos de mudar. Nós precisamos mudar a nossa conduta, a nossa forma de pensar para podermos encontrarmos com o Senhor no determinado dia que está marcado por Ele. Não adianta nós sacrificar a nossa vida, sacrificar até a nossa família e fazer tudo errado, pensando que está fazendo certo. E ele ainda disse mais: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Toda sorte, no capítulo 2 de Marcos, versículo 22, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Ou seja, Deus ele é santo. Deus ele não fica num corpo sujo, num corpo imundo. Deus ele quer o nosso coração, quer o nosso pensamento e sentimento limpo. Assim como o vinho novo, se você colocar ele no odre velho, ele vai estragar. Odre é um vasilhame de couro. Né? No Antigo Testamento fala do odre, dessa vasilha que eles guardavam o vinho, né? Guardava líquidos. Só que o vinho novo colocado nesse odre já sujo vai estragar o vinho. Então o jejum que nós fazemos, se o vasilhame que somos nós, que o vaso que somos nós, traduzindo odre para vaso, estiver sujo, estiver com algum tipo de problema, não vai fazer efeito. Pelo contrário, a nossa oração, o nosso jejum não vai ser aceito pelo Senhor. Porque esse jejum, na maioria das vezes, feito dessa maneira, a gente está jejuando para nós mesmos, só para dizer que faz jejum, só para dizer que faz oração. Na verdade, é o hipócrita, né? Na verdade, é o fariseu. Então, o que precisamos? Jejuar, aliás, na concordância, orar, jejuar, tirar as imundícias que tem atrapalhado a nossa caminhada com Deus. E uma coisa eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, você que me ouve, que me vê, jejum na Bíblia toda, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é muito forte para nos aproximar do Senhor. O jejum, ele é muito forte para nos aproximar do Senhor. Precisamos andar em comunhão com Deus. Precisamos nos consagrar. Precisamos buscar a face do Senhor. Em todas as lutas na Bíblia, o jejum foi pedido, os profetas sempre pediu para os servos, para aquele povo, né? Lá em Joel fala que precisamos congregar, jejuar, precisamos congregar para quê? Para podermos vencer as tentações, para podermos ser fortes. Jesus em outra parte, acho que é Mateus 17, 21, se não me foge a memória. Deixa eu conferir aqui. Mateus 17, 21.
Jesus diz: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Casta de demônios, problemas. São problemas que os demônios usam para nos atrapalhar. Usa as pessoas para tentar tirar nossa paz. Usa companheiro de trabalho. Usa esposa, usa marido, usa filho. Aonde ele achar, ele vai usar alguém para tentar tirar a nossa comunhão com Deus. Por isso Jesus diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, o jejum é muito importante na vida do crente. O crente que não anda em consagração, o crente que não se consagra através do jejum, aliás, através da oração, através do jejum, através da oração nas madrugadas, através de se congregar nas igrejas, nos templos, ou algum lugar em adoração a Deus, ele é um crente, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas é um crente fraco. Porque fraco, na verdade, é o diabo que é fraco. Mas é um crente que não tem força para orar. É um crente que não tem força para bater no peito e dizer que o Senhor é o meu Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor é que me resgatou, o Senhor é que me salvou. Ele não tem força porque ele não tem certeza da sua salvação. O jejum é muito importante. Você que nunca fez um jejum, irmão, eu não faço não porque eu passo mal. Começa fazendo um jejum de 1 hora. Eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sempre gosto de fazer jejum total. Mas tem um jejum parcial, tem um jejum abstenções de alimentos, você toma só líquido. Tem jejum que você gosta muito de uma determinada coisa, você se abstém desse objeto que você gosta, né? Tem várias maneiras de jejuar, mas é importante que você comece. Se você não diz que não consegue, começa por 1 hora, depois 2 horas, 3 horas, e você vai aumentando gradativamente, aos poucos. Você vai ver que você vai sentir fortalecido. Você vai ver que você vai sentir outra pessoa diante de Deus. Você vai ver que você vai clamar e Deus ele vai te ouvir. Você vai ver que a situação que era impossível, Deus ele resolve para você. Porque a oração e o jejum nos aproxima mais de Deus. Cada vez que nós oramos e jejuamos, nós estamos aproximando do Senhor. O Senhor nunca afastou de nós, é nós que nos afastamos dele. A gente aproxima dele. Quando nós deixamos de fazer esse exercício, nós afastamos dele. Ou seja, é como o nosso corpo precisa alimentar bem, precisa se movimentar para ser forte, para ter saúde. O nosso espírito não é diferente, e isto é o exercício do espírito. Né, Cida? Não é não? Esse é o exercício do espírito do crente. O crente precisa exercitar o seu espírito. Amém, irmão? Amém. Fecha os seus olhos, se você puder. Se você puder, feche os seus olhos aí onde você está. Ó soberano Deus, o Senhor é o Deus de Israel. Ó meu Pai, o Senhor é maravilhoso. A Tua presença nos basta, Senhor. A Tua presença, Pai, é algo muito importante, meu Pai, na nossa vida. A Tua presença, Pai, desbarata, Pai, os inimigos. A Tua presença, Pai, nos faz saltar a muralha. A Tua presença, Pai, nos faz mais do que vencedor. Não há, Senhor, impossível para a Tua presença, para aquele que tem a presença do Senhor. O mal, ele não prevalece, Pai. Oh, meu Pai, toca na vida, Pai, do irmão. Toca, Senhor, na vida, Pai, da irmã, Pai, desse homem, dessa mulher, Senhor. Quem sabe ele tem muita vontade, meu Pai, de parar de beber e não consegue.
Quem sabe, Senhor, ele tem muita vontade de parar de se drogar, meu Pai, e não consegue. Quem sabe ele tem uma esposa que ele gosta muito, mas ele não consegue, meu Pai, ser fiel a ela. Oh, meu Pai, dá força a esse homem, Pai. Dá força, meu Pai, a essa mulher, meu Pai, que tem também, meu Pai, esse mau costume. Oh, Espírito Santo, consola, Pai, a nossa alma. Consola, Senhor, o nosso coração. Só existe um consolador, meu Pai, que consola o homem. Ainda que o homem, Pai, é cheio de defeitos. Ainda que o homem é cheio de falhas, Pai, cheio de pecado. Mas o Senhor não desampara, Pai. O Senhor diz que foi o Senhor que nos chamou. O Senhor diz que foi o Senhor que nos chamou, Pai. Não foi nós que escolhemos o Senhor. Mas o Senhor fez um pedido para nós, que nós deveríamos ir e dar frutos. E os nossos frutos, Senhor, permanecessem. Ou seja, não podemos parar de dar fruto. Frutos que te agrada, meu Pai, frutos de bons testemunhos, frutos, meu Pai, que o Senhor sente prazer para a nossa vida. E assim, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, muda a história, meu Pai, desse homem. Muda a história, meu Pai, dessa mulher. Essa mulher que estava desesperada, Senhor, que ela se alega agora no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus.